Oi, meus queridos, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Eu me chamo Kira e hoje eu tô aqui para poder fazer, a resenha e resumo desse livro que se chama Os Miseráveis. Bom, eu tenho que fazer umas observações antes que são muito importantes, tá bom? Essa edição aqui que eu tenho, gente, é uma edição que, o nome do livro é Os Miseráveis, é do autor Victor Hugo, porém a tradução e adaptação é do Valci Carrasco. Esse livro é considerado um clássico literário assim mundial, sabe? Porque ele é um clássico da língua francesa, mas ele foi traduzido para diversos países, né? E é um livro que assim tem outra palavra, gente, pra definir, é um clássico, é um livro, tipo, muito, muito bom. Mas quando eu digo que ele é muito, muito bom, não tô dizendo que ele é bom só porque ele é um clássico, eu tô dizendo porque a história realmente é muito boa, sabe? Tem a narrativa muito boa. Outra curiosidade que eu tenho que contar pra vocês é que o livro, gente, é... O livro original, ele possui 1.511 páginas, ou seja, é um livro enorme, enorme, enorme. Eu li as 1.511 páginas antes de fazer a resenha e resumo do livro para vocês? Não. Por quê? Porque eu nunca tive acesso ao livro que seja o conteúdo integral, tá? Eu, há uns anos atrás, eu li o livro Os Miseráveis, que era um livro, eu acho que a capa era azul com branco, algo assim, tinha um menininho chorando na frente. É um livro que ele não tem a tradução e adaptação do Valci Carrasco. Eu acho que é de outra pessoa a adaptação. Não tenho certeza agora, gente, porque como eu disse, foi tipo, eu li há muitos anos. Então, assim, né? E como eu não fazia resenha de livro, essas coisas nem nada, não foram dados que eu guardei na memória, tá? Eu só lembro que eu li o livro, que eu gostei bastante. Eu lembro que eu li o livro. Um tempo depois que eu tava fazendo teatro, porque eu lembro que o meu professor de teatro tinha falado sobre Os Miseráveis. Aí depois eu fui pesquisar, tinha bastante peça de teatro, né, de Os Miseráveis. Tem livro, claro que tem livro. Tem filme, tá bom, de Os Miseráveis. Tem um filme que é bem antigo, que eu não lembro agora o ano, mas aí que eu não assisti. Mas tem um outro filme que eu assisti, que é o filme de 2012, que é com o Hugh Jackman e com a Anne Hathaway, que, tipo assim, é muito bom. Eu amei essa adaptação, achei, tipo, incrível. A história mesmo, o livro, né, quando ele foi publicado, gente, ele é de 1862. Essa edição aqui com Valci Carrasco é de 2001, é pela editora FTD, que é uma editora que, pelo que eu pesquisei, assim, pelo que eu entendi, é uma editora, né, que faz publicações de livro para bibliotecas escolares, né, Ministério da Educação e tal. Se eu estiver falando besteira e você tiver mais informações sobre isso, gente, vocês podem deixar aí nos comentários, tá? Eu não tenho problema com isso não, entendeu? Quando as pessoas me corrigem ou querem acrescentar algo assim ao conteúdo do vídeo, eu acho bem legal. Eu só não gosto de ignorância, sabe? Quando a pessoa já chega sendo mal educada, mas fora isso, sem problema nenhum. O que narra, gente, a história dos miseráveis? Bom, a obra, né, ela narra a história do Jean Valjean, né, que vê a irmã dele, né, com os sobrinhos dele passando fome. E aí ele acaba roubando um pedaço de pão na padaria para poder dar alimento para a irmã e para os sobrinhos dele. Mas aí, gente, ele é preso, né, e condenado. Gente, é um absurdo, né? A pessoa é presa por roubar um pedaço de pão, mas enfim, ele foi preso. Foi condenado a 5 anos, mas ele acaba sendo condenado diversas vezes, porque ele foi preso injustamente, então ele acaba tentando fugir várias vezes, até porque ele fica preocupado com a irmã dele e com os sobrinhos, tá? O Jean Valjean, gente, ele é um homem que ele nunca casou, não fala se algum dia ele se apaixonou ou não por alguém. O fato é que ele sempre foi muito dedicado à família. Então... uma coisa também que é muito importante, gente. A história desse livro se passa em 1815, tá? O que é muito importante deixar claro, o ano e tal, porque muita pessoa acha
que foi na época da Revolução Francesa, sendo que na verdade não. Essa história se passa depois da Revolução Francesa, entendeu? Então a gente vê aí alguns fatos históricos no livro e tal, mas tem que lembrar que é pós a Revolução, tá? E uma curiosidade também sobre esse livro, né, é que o Victor Hugo, ele se auto-exilou em uma ilha chamada Guernesey, não sei se é assim que se pronuncia, né? Ele saiu da França porque ele não era de acordo, gente, com Napoleão e com as coisas que estavam acontecendo na época da Revolução, então ele resolveu ir embora de lá. E aí ele ficou autoexilado por 15 anos e acabou escrevendo 2 livros que são mundialmente conhecidos, né? Que são Os Miseráveis, que ele escreveu e publicou, que ele escreveu, né? Em 1862, né? E em 1866, né? Foi o ano que ele escreveu, né, e publicou Os Trabalhadores do Mar, tá bom? De contexto, né, histórico, a gente pode falar aqui, né, que fala bastante sobre a pobreza, a miséria extrema que as pessoas viviam, né? E fala também da França, né, na época pós-Revolução Francesa, né, como eu disse. O livro em si, gente, ele é considerado uma crítica, né, por conta da desigualdade social, da miséria decorrente, né, da sociedade francesa, né, que é uma elite totalmente corrupta, né, e totalmente preocupada com eles mesmos. Então, assim, eles estão nem aí para as classes mais pobres, né, que passam boa parte do tempo passando fome, sendo presos injustamente, né. Uma coisa que é bem triste é que no livro Os Miseráveis ele chega a citar uma cidade da França, que agora eu não lembro o nome, que sofreu bastante, né, no período pós-revolução, as pessoas e tal sofreram bastante, e falava sobre a pobreza, né, e a extrema miséria que as pessoas viviam naquela época, e que até hoje é considerada uma cidade muito pobre, e pessoas muito pobres vivem lá. Então, assim, eu acho que Victor Hugo ficaria muito triste em saber que mesmo com todos esses anos, né, algumas coisas não mudaram, né, o que é realmente triste. Bom, tem vários personagens, mas eu resolvi contar pra vocês quem são os personagens principais, que são o Jean Valjean, né, a Cosette, a Fantine, o inspetor Javert, a Eponina, o Marius, o bispo, Bienhevour, não sei se fala Bienhevour ou Bienhevour, e a Madame Thénardier. Bom, todos esses personagens se encontram em alguma parte da história. Agora eu vou resumir alguns fatos mais importantes da história dos Miseráveis, né, para vocês que estiverem fazendo anotação aí da escola ou dar uma ajudada a vocês. Bom, o livro, né, ele começa com Jean Valjean sendo preso por, ou melhor, voltando, rebobina o que eu falei. A história inicia, né, quando Jean Valjean, ele é solto, gente, depois de 19 anos. Uma coisa que vocês têm que saber é que consta no livro, e o que parece realmente fato histórico, é que antigamente, quando as pessoas eram presas na França, ao sair da prisão, elas recebiam um cartão amarelo, né, que era um documento dizendo que elas foram presas. O que era muito ruim, por quê? Porque todos os lugares que as pessoas que eram ex-presidiárias iam, elas tinham que levar esse documento. E quando elas levavam esse documento, elas acabavam não sendo aceitas, né, pela sociedade. Você pensa, se hoje em dia é difícil uma pessoa que foi presa ter inclusão na sociedade, conseguir emprego, conseguir estudo, etc., construir uma família, né, dependendo do crime que cometeu. Imagina antigamente, né, que o nome e a classe social eram coisas assim mais importantes. Ainda hoje mas naquela época tinha um peso ainda maior. Então, assim, o Jean Valjean, ele ficou preso durante 19 anos, né? Ele sai com aquele documento, ele sai com um pouco de dinheiro, porque o período de 19 anos que ele ficou preso, ele fez o trabalho lá, e o tempo que ele trabalhou, que ele fez aqueles trabalhos escravos na prisão, ele ganhou umas moedas, sendo que assim, gente,
pouquíssimo dinheiro que não dava pra nada, sendo bem sincera. Ele tentou entrar em contato com a irmã dele, mas ele não conseguiu. A última notícia que ele recebeu da irmã dele foi que ela conseguiu trabalho numa fábrica e que ficou com um dos filhos mais novos dela. Não se sabe o que aconteceu com os outros. Ele tenta se hospedar em 2 pensões que tem na cidade que ele chega, mas ele não consegue, porque as pessoas veem o cartão, ficam sabendo, acham que ele é um homem perigoso, né, e tudo mais. Ele é um homem alto, é um homem forte, né. Ele acabou ficando com a aparência muito sofrida, né, e muito bruta, né, muito ranzinza, depois dele ter passado todos esses anos preso. Então, o que acontece? As pessoas acabam tendo uma visão, assim, equivocada de que ele é um homem ruim e tudo mais, né. Até mesmo pela aparência dele, sem saber que ele é um ex-presidiário. Depois que sabem isso, aí mesmo que não querem nem ele por perto. Ele tenta uma pensão, não consegue. Ele tenta a segunda pensão, ele acha que vai conseguir o espaço. E aí o pessoal que viu ele sendo expulso da primeira pensão acabam falando pro dono da segunda pensão e ele é expulso de lá. Ele tenta dormir no banco da praça e não consegue, né? Porque ele é expulso de lá também. E nisso ele acaba conhecendo uma senhorinha. Uma mulher, assim, bem idosinha que vê ele e tal. Ele acaba mentindo pra ela, né, falando... Ele tenta mentir pra ela a princípio, né, falando que ele é novo na cidade, que ele só não conseguiu se hospedar e tal. A mulher desconfia que ele é ex-presidiário e tal, e acaba ajudando ele de 2 formas. Ela acaba dando umas moedinhas pra ele e acaba incentivando ele a ir em uma casa branca que tem ali perto, né? Ela consegue apontar a casa pra ele de longe. E aí ele fica pensando assim, nossa, realmente eu não fui pedir ajuda lá. E resolve tentar. Assim que ele chega, ele já toma um susto, porque a casa é uma casa que está totalmente aberta. Ou seja, você chega, a porta está aberta, então entra qualquer pessoa, né? Então ele já toma um susto por isso. Ele pensa assim, logo, uma casa no centro da cidade, não é protegida e tudo mais, né? E essa casa é do bispo Bienevur, né? Que, em tradução, que é o bispo bem-vindo, né? O nome dele é Bem-vindo. E ele é um padre, ele já conseguiu crescer na igreja católica e tal, foi nomeado a bispo. Ele vive numa casa que é considerada a casa de Deus, então por isso ele não tranca, entendeu? Ele decide que aquela casa qualquer pessoa, ou seja, qualquer filho de Deus pode ter acesso. Então por isso ele acaba dando abrigo ao Jean Valjean. O Jean fica emocionado porque pela primeira vez em quase 20 anos ele é tratado, né, como um ser humano, como uma pessoa, né, e não como um animal, enfim, e não foi humilhado naquele local. Sendo que assim, gente, como eu disse, ele estava com poucos recursos, ele ainda queria passar de uma cidade para outra na esperança de tentar encontrar com a irmã dele. Ele, no jantar, o Bem-vindo, ele acaba falando pra uma senhora, né, que mora com ele, provavelmente alguma freira, que ajuda ele a fazer as coisas da igreja, ajuda ele também nos serviços da casa, né, que ele mora. Ela serve a comida pra eles e coloca, né, os talheres de prata. O Jean, gente, ele acaba cometendo crime de roubo de novo. A primeira vez, né, que foi quando ele roubou o pão para alimentar a família, e a segunda vez agora quando ele rouba os talheres de prata para tentar ter algum recurso para fugir dali. Sendo que ele acaba sendo pego, gente. Ele faz isso assim de madrugada, bem antes assim das pessoas acordarem, sai, e logo pela manhã ele é trazido de volta, né, com os talheres que ele roubou na casa do Bem-vindo. E aí o policial só quer ter certeza, né, que ele fez o roubo, para poder mandar ele para prisão de volta. E aí o bispo Bem-vindo, ele olha e pensa assim, nossa, eu vou dar uma segunda chance para ele. Sem dizer nada ao policial e nem combinar nada, né, com o Jean, ele simplesmente diz, você esqueceu os castiçais também.
né? Os talheres e os castiçais foi um presente que eu dei a esse homem para ele poder recomeçar a vida dele. O policial fica com a pulga atrás da orelha, acha meio estranho e tal, mas como não teve a denúncia de roubo e o bispo ainda deu os castiçais que eram valiosos, né, de prata para o Jean na frente dele, decidiu soltar ele. Nisso o Jean saiu de lá, tendo a missão que agora ele realmente iria ter uma vida nova, né? Que ele iria procurar ser um homem justo, um homem honesto e tudo mais, e não repetir mais o roubo e tudo mais. Nisso, agora eu vou contar pra vocês um acontecimento que eu acho que foi assim, um dos mais marcantes na vida do Jean, que foi realmente quando ele deu o start de querer virar uma pessoa melhor. Porque até então ele foi preso justamente, ele começou a guardar mágoa, rancor, raiva, odiar as pessoas, odiar a sociedade e tudo mais. Então assim, ele acabou se tornando um homem muito duro. E a partir do momento que o bispo resolveu dar uma segunda chance para ele, já ficou plantada aquela sementinha de que ele poderia ser uma pessoa melhor. E agora, com o acontecimento que vem a seguir, que foi realmente o start para ele virar uma pessoa melhor. Ele viu, né, uns meninos passando, um desses meninos... Peço desculpa pelo barulho da rua, mas eu não tenho o que fazer sobre isso. Um desses meninos acabou se desviando e vindo na direção dele, contando umas moedas. Nisso, o menino acaba deixando a moeda cair e essa moeda rola em direção ao Jean, né? Por sinal, era uma das maiores moedas assim de valor que o menino tinha. O menino corre até o Jean para tentar pegar a moeda e o Jean pisa na moeda, escondendo ela com o pé para o menino não pegar. O menino implora a moeda dele, chora, e o Jean é super grosseiro, diz que não tem nada ali dele, diz que não vai devolver nada, e é super grosseiro com o menino, dando a entender que se o menino continuar ali enchendo o saco dele, que ele vai dar uns cascudos no moleque. Basicamente, ele coloca o moleque pra correr. Sendo que aí, quando ele lembra o que o bispo fez por ele, e lembra da ajuda da senhorinha em mostrar a casa do bispo e tudo mais, ele se sente muito mal. Ele pensa assim, caramba, o que eu fiz? Pela primeira vez eu tô sendo bem tratado. E agora eu roubei de uma criança, né? Como assim? Eu acabei de cometer outro crime. Eu roubei uma moeda de uma criança que passa dificuldade, gente. Eu sou um monstro, né? Ele pensou e na mesma hora ele tira o pé da moeda, pega a moeda em mãos e começa a chamar o menino, a correr atrás do menino. Sendo que o menino tá tão assustado, com tanto medo de apanhar, que o moleque, tipo, ele corre, vai se enfiando nas roelas, vai se enfiando assim na escuridão da noite. E aí o Jean não consegue mais alcançar o menino, mas aí ele resolve que ele não vai fazer mais aquilo e que ele vai ajudar as pessoas necessitadas, assim como ele foi ajudado, né? Agora eu vou dar uma pausa na história do Jean, porque eu tenho que falar um pouquinho da outra personagem que é muito importante para todo esse contexto do livro, né? Que é a Fantine. Quem é a Fantine? A Fantine, gente, é uma mulher muito bonita, jovem, loira, olhos claros, com os dentes perfeitos, que é uma costureira, tá? Ela acaba se apaixonando por um jovem que engana ela, dizendo que é apaixonado, que vai casar, tararã. Ela tem uma filha com esse cara e o cara simplesmente não assume ela, não assume a filha, vai embora, né? Que é uma coisa que acontece até hoje, né? Das mulheres se iludirem e serem abandonadas com as crianças, né? Ou seja, nenhuma novidade, né? E aí ela passa a ter que trabalhar ainda mais para poder sustentar ela e a criança, né? Até porque ela ficou mal vista na cidade, né? Então, assim, ela não conseguiria mais se casar, já que ela era uma mulher perdida e agora com uma filha, né? Com isso, né? Ela acabou perdendo muitos dos clientes que ela tinha, porque ninguém queria se associar à figura da Fantine, já que ela era uma mulher despudorada, digamos assim, já que ela se entregou a um homem, teve uma filha, tudo mais. Então, assim, ela viu que naquela cidade ela não ia conseguir mais trabalho nem nada, ela resolve mudar. Nisso,
com um pouquinho de dinheiro que ela tem, ela fica vagando, né? Até conseguir sair da cidade, consegue entrar em outra cidade. Ela não consegue local pra ficar, porque toda pensão, todo lugar que ela chega, uma mulher sem marido, ainda com filho e tal, eles ficam meio assim, acabam não deixando ela ficar nos lugares, né? E nisso ela para descansar com a filha dela numa praça, que é quando ela conhece, né, a Madame Thénardier, né? A Madame Thénardier é uma mulher que possui duas filhas, né? Uma se chama Eponina e a outra filha dela, agora eu esqueci o nome, mas enfim, a outra filha não tem tanta importância para a história, não tem tanta relevância, então a gente pode deixar para lá, tem que focar na Eponina e na Madame Thénardier. E a Fantine, ela vê como as filhas da Madame Thénardier recebem tanto carinho, são bem vestidas, né? Tá recebendo a atenção da mãe, que leva, né, as crianças para brincar na praça. A Fantine tem a brilhante ideia de oferecer a filha dela para essa senhora que ela acabou de conhecer, em troca dela ajudar com os custos da criança, né? A Madame Thénardier aceita, então a Fantine acaba seguindo a vida dela solitária, né? Agora que ela não estava mais com peso de ter uma criança para olhar o tempo todo e para as pessoas ficarem julgando o fato dela ter filho o tempo todo sem marido, ela consegue ir para outra cidade, consegue emprego numa fábrica. Sendo que uma coisa que ela não sabia, gente, é que a família Thénardier é uma família de vigaristas, tá? Essa mulher é casada com um homem que, assim, tem uma fama na cidade, o cara aplica golpe em todo mundo. Como eu disse, é uma família de vigarista. E o que eles fazem? Eles aceitam ficar com a Cosette, né, que é a filha da Fantine. E em vez deles ajudarem a cuidar da criança, gente, eles tratam a criança como empregada. Se a mãe manda o dinheiro, a criança não vê um centavo desse dinheiro. A Cosette, né, uma criança que ela vive sem roupa, ela usa os vestidos rasgados e roupas de ficar em casa das filhas, né, da Madame Thénardier. Ela come os restos das comidas, ela não tem direito a um prato de comida. Tem uma parte do livro que diz que ela come melhor que o cachorro e pior do que o gato, né, da família, para vocês terem noção. E ela nem à mesa podia se sentar, ela comia sentada no chão, abaixo da mesa, comendo literalmente os restos que eles jogavam para ela depois deles terminarem de comer, né? Então, uma menina que vivia doente, que tinha aparência bem sofrida, tudo mais. A família Thénardier começa a explorar cada vez mais a Fantine, e isso a Fantine achando que a filha dela estava sendo bem cuidada, sem estar sendo bem cuidada, né? Eles inventam que a Cosette estava muito doente, né? E nisso ela começa a ficar muito desesperada. A Fantine, ela trabalha numa fábrica, gente. E adivinha de quem é a fábrica? Sim, essa fábrica, que é super famosa e que deu emprego a ela, é a fábrica do Jean Valjean, sendo que ele já mudou o nome dele. Se eu não me engano, ele muda o nome dele para Senhor Madeleine, algo assim. Se não for Madeleine, algum nome parecido com isso, eu posso estar confundindo, mas eu acho que é Madeleine. Eu falo posso estar confundindo, gente, porque na história dos Miseráveis, o Jean Valjean, ele muda de nome, eu acho que umas 3 vezes, porque toda vez que ele é encontrado, toda vez que descobrem que ele é um ex-prisioneiro, ele é obrigado a fugir e mudar de nome, né? O inspetor Javier, né? É um cara que persegue o Jean Valjean do início do livro ao final. Então, toda vez que ele tem uma pista do Jean Valjean, ele vai lá e complica a vida do coitado todo, pra vocês terem noção. Mas, enfim, uma mulher, gente, que trabalha com ela na fábrica, acaba descobrindo que a Fantine tem uma filha, né? E como que ela descobre isso? Porque a Fantine não sabe escrever. Então ela depende que outras pessoas escrevam para a família Thénardier para enviar o dinheiro e para mandar notícias e para perguntar da filha dela. E aí, quando ficam sabendo disso na fábrica, ela é demitida.
porque essa fábrica, ela é uma fábrica tradicional e é uma fábrica que preza os bons costumes e a família. Então eles não iam aceitar uma mulher que não é casada, que já teve filha, muito menos que a filha vive em outra cidade, né? Com isso, a Fantine fica desesperada, gente. Para conseguir dinheiro, ela dá todo o dinheiro que ela tem e mesmo assim a família Thénardier exige mais. Com isso, ela acaba cortando o cabelo dela, que é uma das coisas mais bonitas, né? Que o cabelo dela é longo, loiro, lindo, todo mundo elogia, todo mundo tem inveja do cabelo dela. E aí ela vai e fica sem o cabelo. Em seguida, sem emprego, sem o cabelo, já passando fome, ela acaba vendendo os próprios dentes para conseguir dinheiro, para mandar para a filha dela para coser, sendo que e nisso ela não conseguindo emprego, ela não conseguindo trabalho de nada, ela cada vez com aparência pior, até os vestidos que ela tinha, ela vendeu, resumindo, ela vendeu tudo que ela tinha, ela deu todo o dinheiro que ela tinha, ela acabou com os vestidos, ela acabou com o cabelo, ela acabou com os próprios dentes, ao chegar ao ponto dela ter que se prostituir para conseguir manter a filha dela, né? E com isso ela acaba ficando muito, muito, muito doente. A trama toda acaba trazendo de volta, né, algumas questões, né? O Jean Valjean, ele acaba sendo descoberto na cidade, então ele vai ter que parar de ser prefeito da cidade, parar de ser o dono da fábrica e tentar fugir dali de qualquer jeito, porque encontrar o inspetor Xavier, ele fica na cola dele o tempo todo e acaba achando que um outro homem é ele, e aí ele fica naquela ética, né, naquela coisa moral de caramba, será que eu deixo o outro homem ser preso no meu lugar ou não, sem ter cometido nenhum crime? E aí, assim, a vida dele vira um inferno, gente. Vira um inferno, ele perde tudo que ele construiu. Ele perde a fábrica, ele perde o trabalho dele como prefeito. Ele acaba descobrindo que ele destruiu a vida da Fantine. Ele acaba descobrindo sobre a Cossé. E resolve que vai trazer a Cossé de volta para a mãe, sendo que nisso a Fantine acaba morrendo. E ele acaba adotando a Cossé, falando resumidamente. Enfim, tem um período que eles são obrigados a ficar escondido dentro de um convento, sendo que aí ele acha que vai ser muito injusto ele obrigar a Cossé, que é uma jovem tão bonita, a virar freira sem ser realmente o dom dela, né? Sem realmente ser a vocação dela. E aí ele resolve sair do convento. Enfim, gente, acontece milhões de coisas, né? Se eu fosse falar todos os acontecimentos que tem nesse livro, gente, nossa, e o vídeo ia ficar enorme, né? Como eu disse, a história, né, tem mais de 1.500 páginas, né? Esse livro aqui é a versão resumida. Muito provavelmente várias coisas que eu tô contando aqui talvez não tenham todas nesse livro, né? Porque, como eu disse, eu já li outro livro dos Miseráveis antes, esse é o segundo livro dos Miseráveis que eu leio, e eu já vi outras adaptações também para teatro e para o cinema, que eu aconselho muito vocês a conhecerem, tá? Nisso que eu pesquisei dos filmes, para poder falar direitinho para vocês, eu vi, né, o ano de 2012, que foi o do Ugly Jackman com a Anna Hathaway, que eu assisti, que eu falei para vocês que é muito bom. Aí eu vi que em 2019 eles fizeram um novo filme, Os Miseráveis, sendo que, ao que parece, não é Os Miseráveis tradicional. Não é o filme com os personagens e toda aquela narrativa do livro. Eles pegaram algumas partes e colocaram outros nomes e tudo mais. Então, assim, é mais uma inspiração do que realmente Os Miseráveis originais para quem tiver a fim de assistir. Eu não senti vontade de assistir, falando bem sincero assim com vocês. Mas deixo aqui de dica para quem tiver interesse, tá? Vou mostrar agora aqui para vocês rapidinho esse livro. Olha só. Aqui no sumário do livro tem separado as partes, ó, direitinho dos acontecimentos, né?
A Liberdade, do Jean Valjean, Monsenhor Bem-vindo, Roubo, A Moeda de Prata, Cossé, A Fábrica, Queda, A Briga na Rua, O Acusado, Julgamento, A Prisão, A Vida, né, com a Cossé, A Boneca de Louça, A Perseguição, Paris, Marius. Marius é o homem, né, que a Cossé vai se apaixonar por ele. A Família, né, dos Vigaristas, que é a família Thénardier, que eu falei pra vocês, a Cilada, né, mesmo depois da Cossé já tá vivendo com o Jean Valjean, eles tentam pegar a Cossé de volta. Aí tem A Barricada, A Beira da Morte, O Casamento, A Hora do Adeus. Esse livro aqui, ele tem imagens, eu gosto bastante de livros que tem ilustração, então vou mostrar bem rapidinho aqui pra vocês. Como eu disse, essa edição aqui foi feito para a biblioteca escola, né? Ou seja, é um livro que ele é trabalhado nas escolas, né? É disponível na biblioteca para os alunos pegarem. Deve ser bem trabalhado também nas aulas de português e literatura e tal, olha. Aí eu tô mostrando bem rapidinho aqui para vocês saberem como é que é esse livrinho. Eu achei bem legal essas ilustrações, assim. Aqui é a fábrica que a Fantine trabalhou. Ó, a queda. O acusado, né, que foi o homem que foi acusado justamente como sendo o Jean Sensei, o Jean ficou muito mal com isso. Aqui o julgamento, né, do homem. A prisão. Né, a vida com a Cossé. E é isso. Não tem muito mais. Basicamente essas ilustraçõezinhas assim. E aqui no final do livro tem aqui a biografia, tanto do Victor Hugo quanto do Valci Carrasco. Eu vou ler as duas para vocês. Vamos conhecer um pouquinho mais do Victor Hugo. Que imagem dele. Victor Hugo nasceu em 26 de fevereiro de 1802 e faleceu em 1885 na França. É considerado o principal nome do romantismo francês e escreveu muitos poemas e romances lembrados até hoje. Entre eles, O Corcunda de Notre Dame e Os Trabalhadores do Mar. A obra do Victor Hugo supera seu tempo, retrata com profundidade a condição humana e todos os níveis da sociedade, né, dos nobres aos excluídos. Seus personagens possuem vida própria, pois são capazes de denunciar a miséria, a falta de justiça e a necessidade, né, de construir um mundo melhor. Aí aqui a gente tem falando um pouco do Valci Carrasco. Engraçado que eu já vi várias adaptações do Valci Carrasco para novela e tudo mais, mas eu nunca tinha visto a cara dele, olha só como é que ele é. Valci Carrasco nasceu no 1º dia de dezembro, né, de 1951. Segundo ele mesmo costuma contar, quando era criança vivia com a cabeça nas nuvens, sempre pensando. Eu que conheci o Valci já meio grande, acho que de vez em quando ele ainda tem a cabeça nas nuvens. Nas nuvens, nas estrelas, nos outros milhões de mundos que existem. E é por isso que ele vive inventando histórias. Inventou uma história linda chamada Meu Irmãozinho Nasceu, né? No seu primeiro livro publicado. Inventou A Menina que Queria Ser Anjo. Cadê o Super-Herói? Abaixo o Bicho Papão. Quem Quer Sonhar? Meu Encontro com Papai Noel. Além disso, é autor de várias peças teatrais e telenovelas e jornalista. E quando ele está na redação, não fica, infelizmente para nós, com a cabeça nas nuvens, né? Quem fez aqui esse resumo foi a Ruth Rocha, que por sinal também é uma escritora muito boa. Ela tem vários livros, principalmente livros infantis, né? Que são muito utilizados também
na educação infantil e tudo mais. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do resumo e da resenha do livro de hoje. Não esquece de curtir o vídeo, compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo. Comentar aí se vocês já leram alguma obra de Victor Hugo, se vocês conhecem Valci Carrasco, né? E se inscrever no canal, porque ter mais inscritos, né, ganhar mais like nos vídeos me motiva a trazer mais vídeos, mais conteúdos para vocês. Beijo, meus queridos, fiquem com Deus e até a próxima.